Há um tempo atrás, eu acabei comentando sobre o Conectiva Linux aqui nesse canal, e nesse vídeo eu acabei comentando sobre outras distribuições, que são os casos do Mandriva Linux e do Mandrake Linux, que por incrível que pareça, essas três distribuições acabaram tendo uma história muito parecida, e em um certo ponto, a mesma história. E você já viu aí também no título e na thumbnail, que hoje nós vamos falar sobre o Mandrake Linux. Mas antes de explicar um pouquinho a história desse sistema, eu quero dar uma testada pegando a versão mais antiga que eu consegui encontrar, pra gente tentar ver como é que ele era, o que ele tinha de interessante, já que como essa distribuição acabou fazendo um sucesso no começo dos anos 2000, é importante a gente entender o que ele tinha para oferecer para ser interessante para grande parte das pessoas. Então chega de delongas e vamos testar esse sistema. Estamos aqui agora na máquina de testes para testar o Mandrake Linux. Eu acabei de instalar esse sistema e aqui apareceu o assistente aqui quando a gente inicia o sistema pela primeira vez. Para quem não está habituado com sistemas Linux, isso daí é absolutamente normal, já que como os Linux não são o sistema mais populares de todos, no caso, sistemas para computadores, a maioria das distribuições coloca esse assistente para a galera que está instalando pela primeira vez ficar habituada e poder usar numa boa sem tanto estresse, e principalmente sem precisar recorrer à internet. Claro, tem as exceções, mas tá aqui. E bom, fechei aqui o nosso assistente e essa daqui é a nossa tela principal. Aqui nós temos esse wallpaper azul, que eu acho bem bonitinho, é bem anos 2000, mas vamos começando vendo aqui pela parte de baixo. Aqui temos o ícone de mostrar a área de trabalho, temos aqui o navegador, que é o Conqueror, que no caso aqui eu tô utilizando a interface KDE. Vamos só ver aqui a versão que nós estamos utilizando. Estamos utilizando a versão 3.2.3, se eu não me engano acho que a gente já utilizou essa versão também lá no Fedora, porque essa versão aqui do Mandrake que eu estou utilizando é uma versão de 2004, então acredito que deve ser também a mesma versão. Lembrando, né, já faz bastante tempo aí que eu fiz o vídeo do Fedora, da primeira versão do Fedora, então se você não assistiu, vou tentar deixar aí no card final, beleza? Vamos tentar acessar aqui alguma coisa, e como é um navegador muito antigo, eu não consigo nem entrar mais no Google, para você ter uma ideia. Vou tentar entrar aqui em outro site, e mesmo quando eu tento entrar em algum outro site também não consigo. Faz parte, tecnologia muito antiga. Aqui nós temos o Contact, que é com K, e aqui nós colocamos aqui as nossas informações, as contas de e-mail no caso, também podemos personalizar, ó, usar cores personalizadas, usar fontes personalizadas, também ler notícias, essas coisas. Isso daqui, para quem não sabe, isso daqui é um gerenciador de e-mail, para quem manda mensagem, pipipipopopó. Era muito popular, não que hoje não seja, muitas empresas utilizam, mas no começo dos anos 2000 até em casa a galera usava. Aqui nós temos o Emacs, que é um completo e poderoso editor, vamos ver aqui o que ele é. E aqui eu vou ser bem sincero, eu não sei bem como é que usa ele, mas tá aqui, então não vou ficar aqui querendo estender o vídeo falando de coisa que eu não sei. E por fim nós temos aqui o terminal aqui nessa parte de baixo, que aí a gente coloca aqui os comandos e pipipipopopó, conforme a nossa necessidade. E por fim, aqui na estrelinha, nós temos aqui o nosso menu iniciar, que nós temos aqui a parte do escritório, e aqui eu tô na versão limpa, tá? O mínimo possível para poder funcionar. Temos aqui os processadores de textos, que aqui a gente tem o OpenOffice, e vamos abrir aqui, por exemplo, o Writer. E aqui quando abrimos pela primeira vez, ó, nós podemos utilizar o formato do OpenOffice ou o formato de ficheiro do Microsoft Word. Como normalmente a galera que usa Linux e trabalha com a Microsoft Office no trabalho normal, normalmente usava o Microsoft Word. Hoje em dia já não é necessário, porque os programas já tem tudo compatibilidade, e também o Office da Microsoft é online também. Mas vamos clicar aqui na opção de ficheiros do Word, só pra gente dar uma verificada aqui e ver como é que é a ação. E olha só, esse daqui seria a espécie do Word desse sistema, e aqui é normal, você vai poder digitar coisas, inserir gráficos. Vamos tentar aqui inserir aqui um objeto. Aqui ó, inserimos aqui esse gráfico, e aqui a gente pode editar, colocar informações, aquela coisa toda. Podemos também trocar aqui ó, o formato do gráfico, colocar gráfico XY, gráfico de pizza, enfim, faz aí conforme for aí a sua necessidade, tá? Ainda aqui na parte de escritório nós temos a versão Math, que nesse caso aqui é um programa para você criar fórmulas matemáticas e poder, enfim, resolver problemas, ou então montar uma lista de exercícios, caso você seja um professor de matemática ou queira dar uma aula. Claro, na época, né? Não hoje em dia. Eu não vou passar em cada tipo de programa que tem aqui, porque senão o vídeo vai ficar desnecessariamente longo. Então vou mostrar mais o que tem de interessante aqui pra gente poder dar uma olhada. E aqui na parte de publicação nós temos o Scribbles, que aqui podemos criar aqui a nossa publicação, e aqui nós podemos colocar aqui algumas coisas, por exemplo, uma linha para poder fazer alguma coisa, colocar alguma forma, aqui ó, uma forma, podemos fazer isso, vamos ver se a gente pode rotacionar isso daqui, acho que a gente não pode, bom, enfim, não vou ficar perdendo tanto tempo assim não. E aqui podemos também alterar o tipo de forma, indo desde triângulo até mesmo o círculo mais próximo da perfeição, né? Então, podemos colocar imagens também, eu não sei se tem imagens aqui, vamos deletar isso aqui, também. Vamos colocar aqui uma imagem, get picture, deixa eu ver
ver se tem alguma coisa aqui. Não tem uma imagem salva assim, pelo menos não de fácil acesso. Mas de qualquer forma, tá aí, você podia utilizar ele também. Também aqui nós temos algumas ferramentas de produtividade, também gerenciamento de tempo, como que o Organizer, que aqui você tem uma espécie de calendário, e aí você pode colocar seus compromissos, enfim. Por exemplo, sábado, dia 27, eu tenho que fazer tal coisa às 11 horas da manhã, por exemplo. Aí você vai lá, se coloca. Ou sei lá, tem uma consulta quinta-feira, dia 25, às 9h30. Você coloca aqui também e é isso. Também tem um alarme, por exemplo, pra galera que toma remédio ou que tem um compromisso que não pode esquecer. Você consegue programar um alarme aí pra você não ter esse tipo de dor de cabeça. Olha só que da hora. E aqui, ó, você clica aqui em novo, aí você pode colocar texto, arquivo, comando, sei lá, vou colocar um texto aqui, se inscreva, tá vendo? Aí quando bater 6h13 aqui, que o horário está errado, mas dane-se, o horário está errado, aí vai aparecer a mensagem pedindo pra se inscrever. Eu vou minimizar pra ver se realmente vai funcionar, e enquanto isso, vamos ver aqui outras coisas também. Aqui nós também temos aqui algumas ferramentas de fax, de telefone e de PDA. Aqui, ó, por exemplo, eu não vou tentar usar porque não tenho nenhum periférico aqui conectado. Também temos aqui a parte da internet, onde temos aqui o Mozilla, e você reparou bem que eu não falei Firefox, só Mozilla, pra você ver o quão antigo isso é. E aqui, ó, nós estamos utilizando o Mozilla 1.7.2. Vamos ver se pelo menos aqui a gente consegue acessar alguma coisa. Aqui pelo menos conseguimos acessar. Vamos tentar fazer uma pesquisa? E olha só o alerta que eu acabei de falar. Olha aqui, ó. Se inscreva em vermelho e é isso. Aí a gente pode adiar, a gente pode fechar. Enfim, vou fechar. E eu não consigo, ó. Não consigo fazer aqui a pesquisa. Enfim, é navegador antigo, não vou ficar aqui enchendo o saco, né? Ainda na parte de internet, temos aqui, além do Contact, temos o Evolution, que também serve para você gerenciar os seus e-mails e aquela coisa toda. Vamos maximizar isso daqui e que ótimo, maximizou, mas maximizou errado. Olha que legal. Bom, não conseguimos clicar aqui na parte de baixo, não temos tanto tempo assim para perder. Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, nós temos o Copet, que vamos dar uma olhada aqui para ver como é que é, ó. Aqui você pode adicionar a sua conta desses mensageiros aqui. O AIM, o Gadu Gadu, o ICQ, o Yahoo, até o MSN, até SMS tu pode, né? Então você pode colocar aqui a parte do SMS, enfim, nitidamente que a gente aqui não que SMS tenha sido descontinuado, nada disso, mas para você ver o quão antigo isso é. Aqui nós temos o leitor de notícias, que novamente vai abrir o Contact. Aqui também nós temos o Kabir, que no caso ele serve para transferência de arquivos, que aqui no caso você consegue transferir seus arquivos para outra pessoa e também baixar arquivos. Como tecnicamente estou sem internet, tem internet, mas não tá funcionando da melhor forma, então não vamos nem testar muito não. E aqui nós temos uma ferramenta de videoconferência, que é o Gnome Meeting, que eu espero que pelo menos dê para abrir. Então vamos lá, vamos tentar aqui configurar. Aí, vamos configurar isso daqui. E aqui, lógico, se a gente configurar de forma decente e não de qualquer jeito como eu configurei, porque afinal de contas acredito que nem funcione mais, nós podemos enviar mensagens para os nossos contatos, também podemos verificar aqui a quantidade de pacotes perdidos, mas isso daí é uma coisa muito mais técnica, um usuário comum não vai conseguir interpretar essa informação. E aqui também podemos colocar aqui os nossos contatos, né? Colocar os nossos amigos, família, trabalho, enfim, conforme a nossa necessidade. E por fim, na parte do editores web, nós temos o Mozilla Composer, que você faz aí uma página básica em HTML. Lógico que tudo com uma interface, aquela coisa toda. Na parte de multimídia, nós temos o KSCD, que eu já mostrei outras vezes, que é um reprodutor de CD. Temos o Amarok, que é um reprodutor multimídia. Então vamos tentar aqui configurar ele aqui rapidinho. Configurar é uma palavra meio forte, né? Só tô clicando para avançar. Aqui vai aparecer as músicas, ele é um reprodutor de música, então aqui vai estar o player. Então conforme vai tocando aqui as coisas, essas barrinhas vão se mexer. Enfim, é um reprodutor de música, gente. Não tem segredo, não tem por que a gente ficar inventando um moda aqui, não. E também nós temos o Rose Garden, que vamos ver aqui juntos o que é, porque eu nunca tinha ouvido falar desse programa. Ele é relacionado a áudio. Eu não sei se é um gravador ou se ele é um reprodutor. Isso daí a gente vai ver junto. Bom, o programa não abriu, então vamos pro próximo, sem perder tempo. Aqui na parte de vídeo, nós temos o Caffeine, que é no caso um trocadilho com cafeína. Vamos ver se abre. Ele é tipo um Windows Media Player, só que, claro, do Mandrake na época. Aqui é legal, como eu não tenho nenhum vídeo, não tem muito que eu possa abrir. Não tem nem vídeo demonstrativo aqui. Mas interessante, tem um reprodutor de vídeo bem bacaninha, que lembra bastante aquele Media Player Classic, pra ser bem sincero. Então tá. E aqui na parte de gráficos, nós temos aqui algumas coisas. Nós temos o Quick Show, que é um visualizador de imagens, e como não tem imagens, pelo menos não de forma facilitada aqui pra gente, então eu não vou ficar testando esse programa aqui não. Mas nós temos uma coisa aqui que quem é artista conhece muito bem, que é o GIMP. E aqui é o GIMP V2. Vamos ver se a gente consegue abrir ele aqui. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui configurando. Vai ser só next, next, next e já era. Aqui, ó. Ele vai lá, vai pedir pra você... Vai pedir, não. Ele vai passar o que? Alguma dica e você pode habilitar se você quer dica ou não. Então tá, vamos criar aqui um novo arquivo. Eu estou neste momento
no mouse, não estou com a minha mesa digitalizadora, mas sei lá, vamos ver aqui, ó, não muda muita coisa. Nossa, fazendo mouse, nossa, eu ia tentar escrever Luquita Retrotech, mas deixa pra lá. Mas enfim, o GIMP não mudou muita coisa de lá pra cá, ele basicamente tem a mesma interface. Eu sei que tem um PhotoGIMP, que é um projeto brasileiro, feito pelo GeoLinux, mas a interface original do GIMP não mudou muita coisa. Aqui nós temos também algumas ferramentas de acessibilidade, que é a ferramenta do mouse. Tem o Caboca, que eu tô curioso pra ver o que que é. Ele serve pra converter texto pra fala, ou seja, ler o texto pra você. Ideal pra quem não tem uma visão. É bacana ter esse tipo de ferramenta, e naquela época ainda por cima. E também temos o GNU Cash, que eu espero que abra, que ele é um gerenciador de finanças. Então, ou seja, se você tem problemas ou quer gerenciar suas contas, você pode simplesmente configurar ele, mesmo esquema, tudo próximo até finalizar, e vamos ver aqui como é que ele é. Aqui você pode adicionar as suas contas. Vamos primeiro aqui, nova conta, e aí a conta, você pode colocar o seguinte, sei lá, conta de internet. Não precisa colocar conta de internet. Aqui, ó, internet. O código da conta você coloca aí se você quiser, e aqui você coloca o seu saldo. Por exemplo, você coloca lá o dia que você recebeu, normalmente dia 5 aqui no Brasil, e eu tô falando assim porque tem gente de outros países que me assiste. Aí você coloca lá e depois você vai complementando. Vamos colocar aqui a conta de internet, por exemplo. Aqui, ó, a conta de internet, o depósito é R$100, vamos supor. A conta de internet custa R$100 e aí já é. Você também pode programar para pagar a próxima conta de internet. Aqui, ó, mensalmente. Vamos fingir que todo dia 15 eu pago a minha internet. Então, vamos supor, dia 15 de julho de 2026 e nunca terminar. Vai ser na frequência mensal. Então, vou dar um ok. Então, todo dia 15 vai aparecer, pague a internet. Mesmo que esse dia caia no sábado, no domingo ou no feriado, caso seja em novembro, por exemplo, tá? Então, bacana para você conseguir aí gerenciar as suas contas. E aqui também nós temos aqui a parte das configurações, que aqui a gente pode mexer em muita coisa, configurar sessões, configurar o próprio KDE, configurar, enfim, a gente já viu isso em outros vídeos também, então não muda muita coisa. Vamos ver uma última coisa antes da gente falar sobre a história do Mandrake Linux, que eu tava me esquecendo, que eram os wallpapers. Então vamos clicar aqui, configurar área de trabalho, vamos ver aqui, plano de fundo, e aqui a gente vai ter que ir no adivinha, porque, né, vamos ver aqui alguns wallpapers. Aqui, ó, a gente já tinha visto esse daí, se não me engano, acho que no Fedora, porque, bom, é padrão. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá. Nossa, essa imagem tá em péssima qualidade. Até pra época Pô, essa daqui até que tá ok, mesmo sendo do próprio KDE. Deixa eu ver qual é o outro que tem. Essa daqui a gente já testou outras vezes. Legal. Essa é uma caixa KDE. Beleza, bonitinho. Tá, vamos ver outra aqui. Não seja do KDE. Nossa, mas eu só tô pegando os podres também, né? Ah, tem esse daqui também. São wallpapers básicos. O wallpaper de sistema operacional a gente não pode exigir muito, gente. Mas esse daqui foi só um panorama. Ainda temos coisas pra falar sobre o Mandrake Linux. E agora, vamos partir pra história dele, comentando aí algumas coisinhas, aquela coisa toda. Então, vamos direto aqui pra outra parte do vídeo. Agora que testamos o Mandrake Linux, podemos falar um tiquinho da história dele. Diferente do habitual, esse sistema surgiu na França e não nos Estados Unidos ou Brasil, o que no meu ponto de vista dá um quê de curiosidade a mais nesse sistema, já que não é muito comum de se imaginar certos países criando esse tipo de software, embora a gente já tenha visto, por exemplo, o Red Star OS, da Coreia do Norte. O cara que ficou responsável pelo Mandrake Linux é o Gael Duval, e irei falar de forma abrasileirada mesmo, pois eu não sei falar francês. Fazer o quê? É a vida. E o lançamento do Mandrake Linux foi na data 23 de julho de 1998, e para o que ele oferecia na época, era algo completamente fora da casinha, já que ele apresentava uma interface muito mais amigável do que outras distros da mesma época. E tá bom, eu sei que muitas pessoas se lembram bem mais do nome moderno desse sistema, que no caso é o Mandriva, e que também o Mandrake surgiu na época semelhante ao do Conectiva Linux. E eu sei, parece que eu tô falando um monte de coisa desconexa, mas calma, tudo vai se interligar já já. Outra coisa também que facilitava com que as pessoas utilizassem o Mandrake na época era o seu gerenciamento de pacotes, que era mais simplificado do que outros sistemas daquela época. Vamos ter isso em mente. E falando de forma simples, o que seria esse tal gerenciamento de pacotes do sistema? Vamos imaginar que cada pacote é uma caixa de papelão. E vamos pegar uma cobaia para explicar também. E nesse caso eu vou pegar o Firefox. E para o Firefox funcionar, ele tem que estar dentro de sua caixa. Mas além do navegador, tem que estar todos os componentes necessários para ele conseguir funcionar numa boa. E isso o usuário normal não vê e nem tem necessidade de ver isso daí. Mas saiba que tá tudo dentro dessa caixinha para conseguir ser executado da melhor forma possível. E assim como as coisas físicas da vida real, tem gente que vai fuçar nessas caixinhas para tentar entender como é que tal programa funciona, fazer as suas modificações, enfim, N motivos que nem vale a pena ficar listando aqui para encher linguiça. E outra coisa também que era um atrativo do Mandrake é que ele era fácil de configurar e personalizar. E quem já está imerso no mundo Linux sabe bem que a maioria das pessoas adoram configurar tudo que tem na distribuição, deixando o mais personalizado possível. E nesse caso, embora a customização seja mais difícil do que nos tempos atuais, tem uma customização
customização robusta, levando em consideração o que tinha na época, ok? Mas esses não são os únicos fatores. E o Mandrake fez um sucesso dentro do que se espera nos anos 2000 e se tratando de Linux. E isso foi até o ano de 2004, onde ali acabou tendo um baque forte para Mandrake Soft, pois eles foram processados pela Hearst Corporation, que é dona da King Features, que por sua vez é dona dos quadrinhos Mandrake o Mágico. E meu Deus do céu, que volta pra gente chegar nesse quadrinho, hein? E o motivo do processo é o nome do sistema. E aqui precisamos falar de como era escrito o nome do sistema, que é da forma que esperamos, M maiúsculo e o restante minúsculo, igual um nome como a gente aprende lá quando a gente tá entrando na escola. E essa forma de escrever é exatamente igual a do personagem dos quadrinhos. Então esse caso é literalmente aquele meme da Nintendo hipotética, processando pais por nomearem seu filho de Mario. E isso nunca aconteceu, isso é só um meme, só pra deixar isso bem claro. Só que nesse caso do Mandrake Linux, ao invés de ser um meme, virou a realidade. E aí a Mandrake Soft foi obrigada a mudar o nome do sistema, mas dessa vez para Mandrake Linux, tudo junto e em minúsculo. Pois se o problema era a forma de como era escrito o nome do sistema, então basta fazer uma pequena modificação que já não é mais a mesma coisa. Pelo menos não juridicamente. Mas ainda assim era arriscado de tomar processo por causa da palavra Mandrake. Ainda mais sabendo que nesse cabo de guerra, um dos lados vive de doação, que no caso é Mandrake Soft, e o outro é uma empresa que na época estava consolidada no mercado. Em outras palavras, tinha grana para entrar com quantos recursos fossem necessários. E aí a gente sabe que a corda arrebenta sempre no lado mais fraco. Então arriscar nesse cenário seria basicamente uma burrice, não tem outro termo para usar aqui. E é aí que uma distribuição brasileira entra na história, o Conectiva Linux, que naquela época já estava todo capenga, e a galera do Mandrake acabou comprando essa distribuição, e também aproveitaram essa oportunidade para trocar de nome, que agora não é mais Mandrake Linux, e sim Mandriva Linux, mas isso é papo para outra hora. Uma coisa que vale ressaltar é que embora o Mandrake não existe mais nos dias de hoje, existe um sistema que é inspirado nele e que é atualizado até os dias de hoje. Esse sistema é o Rosa Linux, uma distro russa que recebeu atualizações ainda em 2026. Então se esse sistema foi descontinuado, peço para que você olhe a data de publicação desse vídeo, caso esteja vendo ele anos no futuro. Enfim, esse foi o vídeo do Mandrake Linux. Gostaria de saber o que tu acha, sua opinião é muito importante aqui, e caso você possa, escaneie o QR Code no canto superior esquerdo da tela, e qualquer gorjeta vai ser de grandíssima ajuda. Além disso, olha a descrição do vídeo que tem um link no meu servidor do Discord, e entrando lá, você pode interagir comigo e com a minha comunidade. No mais, eu espero que você fique bem, se cuide, e nos vemos na próxima!